o Francisco Diá, vai estar conversando conosco aqui em nossa mesa redonda. E hoje nós temos, como sempre, convidados especiais, mas os nossos comentaristas, Chico Costa aqui do meu lado esquerdo, daqui a pouquinho também vai debater o futebol e o esporte piauiense, e o nosso J. Araújo, que vai dar um giro completo para falar das novidades, das contratações que estão chegando aí para River, Flamengo, Piauí, Parnaíba, 4 de julho, Comercial e a Sociedade Esportiva de Picos e o Flamengo. Hoje está recheado o programa. Eu começo aqui com o Chico Costa. Chico, já, da minha opinião, já começou. O Campeonato Piauí já começou e começou com muito embalo, começou acelerado. Chico, boa noite. Boa noite, Cílio. Um abraço aos amigos do Facebook. Começou, sim, acelerado, né? E acho que começou lá quando os clubes anunciaram os treinadores, né? Principalmente River e Flamengo, os dois da capital, Altos ali no interior. Até pelo momento, né? Como o Altos terminou a temporada, lá em cima. Não conseguiu ganhar o título do Campeonato Estadual, mas fez uma campanha boa na Série D do Campeonato Brasileiro. Em detalhes, não avançou, né, para a reta decisiva, mas acredito que a temporada do futebol piauiense para 2017 está aberta e prometendo, né, ser bastante disputada com presença de torcedor. A gente observa os clubes trabalhando essa situação para que o torcedor possa assimilar logo, né, o trabalho que cada clube está realizando. E, claro, quando o dia 1º de fevereiro, isso a nível local, porque bem antes se começa a nível regional com a Copa do Nordeste, com a participação de River e Altos, né, que são os campeões e vice, respectivamente, da temporada 2016. Então, Sidney, eu acho que 2017 para o futebol do estado do Piauí vai ser um ano muito bom, um ano bastante produtivo, cheio de resultados, onde nós possamos ter de volta o torcedor nos estádios de futebol, motivados, né, claro, pelos resultados das suas equipes. E eu espero que o torcedor também entenda o pedido dos dirigentes para que eles possam comparecer nos estádios e, claro, dar a receita esperada para contratar grandes jogadores. Jota, a semana que vai começa também o Campeonato Piauiense de 2017. Na segunda-feira, Altos inicia os trabalhos para o Campeonato Piauiense, enfim, para toda a temporada. Na terça-feira, o River apresenta o técnico Valdemar Lemos. Dia 15, lançamento da camisa do River. Dia 18, o Flamengo apresenta o técnico Celso Teixeira. Ufa, vai ser uma semana pesada, hein? Uma semana cheia. Hein, Jota? Boa noite. Não vai faltar assunto. Boa noite para você, Sidney. Boa noite a galera do Facebook. Uma semana que a gente pode dizer de fato agora, Sidney. O ano de 2017 para o esporte piauiense começou já a partir de segunda-feira, com Altos dando o pontapé inicial, a largada, pensando na temporada. Uma temporada que para a equipe altoense vai ser extensa pelo fato de ter 4 competições a disputar, inclusive uma temporada que muita gente espera. Todo mundo espera muito da equipe altoense pelo fato de ter uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil e também a Série D, que já conhece o caminho das pedras, para quem sabe conseguir o acesso à Série C do Brasileiro. O River na terça-feira também não fica atrás, anuncia a apresentação do Valdemar Lemos, a tão propalada vinda do Valdemar aqui no CTA Fernando Nunes também não está descartada a possibilidade. E no domingo, o Flamengo, que para muitos o Flamengo é um dos franco-atiradores, pelo fato de não ter compromisso com o restante da temporada, porque só tem o Campeonato Piauiense. E o Flamengo, nas entrelinhas, também promete também uma grande festa no próximo domingo. Enfim, assunto não vai faltar, não tem desculpa para o torcedor ficar acompanhando as notícias dos clubes para poder ficar a par do que seu time precisa. Tá certo. Só lembrando que no início logo nós tivemos um probleminha de áudio, mas já foi tudo resolvido. Deixa eu mandar aqui um abraço ao meu genro, ao Bruno Mercedes, que está nos acompanhando, ao Francisco França. E lembrando, né, como não deu para ouvir direitinho o que nós estávamos falando no início do programa, nós estamos trabalhando com o apoio da Rangel Parafusos, da Juva Peças, da Jarrão Self-Service, do Atitude de Festa, Fotos e Eventos, da Lantercada, do Candário Santa Maria, do Parque Sat e do nosso mais novo patrocinador, da Mundo Céu, que fica em São Paulo. Você pode ter sua franquia, você pode comprar acessórios para o seu celular. É só ligar 011 94 726 45 85 e também da Centromed. E como eu disse agora há pouco, daqui a pouquinho o técnico do Altos, Francisco Diá, vai estar conversando conosco. Chico, é uma semana recheada de apresentação de equipes para o campeonato e também de apresentação de treinadores. É sim, Cid, uma semana bastante recheada, como você colocou.
O Altos começa na segunda, o River apresenta o treinador na terça-feira, o Flamengo já tem no dia 18, né, bem antes o River apresenta uma estrutura de marketing nova para o clube. Então, como o Jota também falou, não vai faltar assunto, né? Uma semana onde a gente vai poder discutir, debater e ver, Sidney, de perto, né, a estrutura e como cada clube vai começar o seu trabalho. Então, eu acho que vai ser um momento bom, faltando apenas o Piauí na capital. Já anunciou que vai trabalhar de forma calada, né? Não está anunciando, antecipando as coisas, mas a gente acredita também que o Piauí vai pintar de forma organizada. Chico, o Campeonato Piauiense em si é um campeonato que promete, mas não vamos ter como sentir esse termômetro, até mesmo porque todos praticamente começam paralelo. A Copa do Nordeste e o Campeonato Piauiense, porque vamos imaginar, se a Copa do Nordeste fosse primeiro, nós saberíamos como é que o Campeonato Piauiense vem. Significa dizer que força todas as equipes, no caso Altos e River, entrarem embalado realmente nessa Copa do Nordeste para refletir no Piauiense. Sim, até porque eles são obrigados, né? Eles vão iniciar logo no dia 26 a Copa do Nordeste. Então eles vão precisar ter times competitivos, porque a Copa do Nordeste, tanto o grupo do Altos como o grupo do River, não são grupos fáceis. Então, o campeonato começa 5 dias depois, né? Dia 1º de fevereiro. Então, essas duas equipes, por serem elas representantes dessa competição regional do nosso futebol, eles vão ter que, na estreia, já mostrar uma qualidade. Porque o Altos estreia lá em São Luís, o River estreia em casa. Então, o que é que o torcedor do River vai querer? Como o seu presidente diz, o River vai jogar no Lindolfo Monteiro os jogos da Copa do Nordeste. Então, eu acredito que o torcedor do River vai para lá para transformar o Lindolfo Monteiro num alçapão, né? Aquela pressão, aquele calor humano do torcedor para tentar ganhar o primeiro jogo. O time do Alto, se conseguir um resultado bom lá em São Luís, motiva a sua torcida para o jogo de estreia do campeonato estadual. Se conseguir fazer com que o seu estádio tenha condições para a estreia do campeonato estadual e até mesmo para o outro jogo seguinte da Copa do Nordeste, Altos vai ter um torcedor ali do seu lado. Então eu acho que essas duas equipes elas precisam chegar com muita qualidade já na Copa do Nordeste, para quando na semana seguinte iniciar o campeonato estadual também já ter aquela equipe que o torcedor possa acreditar, olha, meu time é um time que vai dar para chegar, vai ser um time de pegada, tanto na Copa do Nordeste como também no campeonato estadual, porque depois vem a Copa do Brasil. Jota Araújo, é um ponto que chama a atenção, porque são grandes treinadores, anunciando também grandes jogadores, e até mesmo jogadores que nunca nem passaram pelo nosso futebol, mas que prometem um campeonato tecnicamente forte. Você também aposta nesse termômetro forte para o Campeonato Piauiense, Jota? É um termômetro e tanto, principalmente por se tratar de nomes que são nomes de peso, são nomes que alguns deles conhecem a nossa realidade do nosso futebol, outros que ainda têm a primeira experiência com o futebol piauiense, mas eu acredito sim que vai ser um termômetro bem acirrado, vai ser um Campeonato Piauiense mais difícil em relação aos últimos anos, é o Campeonato Piauiense onde você apontar um só favorito é muito difícil. Se você colocar as 8 equipes, uns estão um patamar mais acima, outros um patamar mais abaixo. Mas se você puder acreditar no campeonato que vai ser decidido naqueles confrontos diretos, ganhar em casa vai ser fundamental, tirar pontos na casa do adversário, fazer o dever de casa vai ser obrigação nesses jogos do Campeonato Piauiense. Enfim, o campeonato promete muito, é um termômetro que eu diria que, se tiver passado os 40 graus, não tem a menor dúvida que pode acontecer isso. Vai ser um campeonato quente, resumindo, campeonato quente, literalmente. Olha, mandar aqui um abraço ao Rafael Oliveira. Alô, Rafael, obrigado pela tua audiência em Paulínia, São Paulo, sempre acompanhando aqui o nosso programa. Obrigado, Rafael. Ô, Rafael, caso você queira deixar o seu celular no grau, é simples, Mundo Cell. Entendeu? É só chegar no shopping no Mundo Oriental, lá em São Paulo, e deixar todo o celular incrementar. Tem mais gente ligada aqui. O Felipe Paiva, ele diz o seguinte: o campo do Lindolfo Monteiro está horrível. Isso atrapalha e muitos jogos. Aí os jogos irão acontecer de início lá. O Antônio Pitombeira nos mandando um programa. Daqui a pouquinho o Jota Araújo já manda ver. Aqui o seguinte: o Leandro Salles. Cada ano que passa, percebemos que o futebol do Piauí evoluiu. O processo é devagar, mas todas as equipes estão procurando melhorar. Parabéns à imprensa, principalmente para vocês, que estão inovando. Tá certo, vi mais aqui, o que ele botou. Pega aqui mais. Até sobre isso, uma notícia que a CBF deve anunciar na próxima semana, mas devido à boa campanha, a campanha do Altos na Série D do Brasileiro, é bem verdade, o River caiu para a Série D?
caiu, mas por estar na Série C do Brasileiro, o Piauí pode subir posições no ranking da CBF, viu? O Piauí pode sair daquela zona incômoda de 21º, 22º e subir para um patamar entre 17º e 18º lugar, devido a essa boa campanha do Altos e também pelo momento do River na Série C do Brasileiro. É uma notícia aí que dá tamanho da evolução do nosso futebol. Evoluindo e não pode perder essa evolução. Deixa eu mandar aqui um abraço, Chico, ao Reinaldo Rego, é o nosso diretor de TV lá da Antena 10. Alô, Reinaldo, aquele abraço, é o Neném, esse é fera, viu? Time grande, Francisco França nos acompanhando, o Moisés Almeida, Sidney, tem novidades no River profissional? Olha, daqui a pouquinho tem novidades, vou te falar, eu vou querer puxar um tema também aqui, Chico, sobre a camisa do River, o lançamento da camisa. Vai lá, Chico. Não, a colocação do Jotinha, essa informação, tão logo a CBF divulgue nesse novo ranking, né, já com a colocação do Altos e a campanha que o River fez também, podendo pular lá para 19º, 17º lugar, vai ser bom, porque nas próximas competições nacionais, quando a gente pegar times aqui do Nordeste, própria Copa do Brasil, se o adversário for do Nordeste, a gente pode estar numa situação diferente, fazendo segundo jogo em casa. Né? Vamos torcer para que isso aconteça, Sidney. Tá certo, vê que se isso acontece. Chico, o que eu queria falar a respeito da camisa do River? Essa semana eu ouvi um desabafo de um torcedor e um dos grupos sociais, de um grupo de WhatsApp do River, da torcida do River. E foi do professor Frank, é bom te falar o nome, né? Foi do professor Frank. Ele está indignado pelo modelo da camisa do River que vai ser lançada. Entendeu? Ele acha que não é um modelo legal, deveria inovar, enfim, mas é o que o River conseguiu. Aí tinha que ter um consenso, um voto, igual como está tendo o voto do ônibus aí, né? Como é que eu sei que é o modelo do ônibus do River? Mas, enfim, e o que eu percebi, muitos dos torcedores não estão gostando desse modelo da camisa do River. E sobre a camisa do River, gente, se tudo correr certinho, na segunda-feira, o Edmar Soares vai estar aqui trazendo as camisas do River. Aí vamos mostrar, porque nós estamos vendo só foto, a camisa mesmo ainda não vi. Mas, Chico, eu acho que são pequenos detalhes que não deveriam atrapalhar. Siri, né? É a opinião do torcedor. É aquela coisa, a gente respeita o professor Frank, né? Um torcedor que acompanha o time tricolor, tem sua tradição como torcedor do River, mas já pensou se a gente fosse produzir uma camisa ao gosto de cada torcedor? Né? Porque eu já, como torcedor do Flamengo, eu já vi inúmeras vezes outros torcedores reclamarem quando o Flamengo aparece na televisão com uma camisa diferente. Né? O Flamengo tem uma camisa preta, eu falo Flamengo do Rio, tem uma camisa preta, muita gente não gosta. Mas ali, né, quem está trabalhando lá é o marketing do clube. Né? Não está fazendo a vontade do torcedor, é o marketing do clube, criou e colocou no mercado. Agora, tudo bem, é válida a opinião de cada um. Né? E você juntando ideias, você pode chegar a um denominador onde você agrade a maioria, mas você não vai agradar todo mundo. Eu mesmo coloquei para o presidente Eliseu Aguiar, quando aqui ele esteve, né, nessa mesa, nessa bancada, a possibilidade do River trazer aquela camisa idêntica ao São Paulo tem uma, tricolor. Porque eu me lembro quando eu ia para o estádio, ainda não cronista esportivo, e eu vi o River jogar muito. Né, com a camisa listrada aqui, ó, igual ao que São Paulo tem, vermelha, né, um toque preto, outro branco, né, camisa linda. Né, a tricolor original, falei isso para o Edmar, por que não? Será se tivesse optado por essa situação, alguém iria gostar? A maioria iria aceitar? Não, então foi criada a camisa, o modelo foi enviado e ele vai ser. Né, o modelo da nova camisa, são 3 modelos, né? 3 modelos o River vai ter agora de uniforme. Então vamos aguardar dia 15, ver o lançamento, a gente vai ter oportunidade de ver antes, né? Até porque já tem aí camisa à venda, não tem? Parece que 200 camisas. Então eu acho que é em cima disso que o professor Frank já deve ter, né, tido acesso e está fazendo essa crítica. Mas é válida a crítica e claro, vamos aguardar para ver essa definição. O que a gente torce é para que o River seja realmente fortalecido, para que o River que vai jogar a Série D possa de novo, quem não pode ser até 2 clubes, né, do futebol do Piauí tendo acesso, vamos aguardar. Tá certo, aqui o Micael, deixa eu ver aqui, é o Micael Germano. Eu vou comprar a camisa só porque é do River, mas eu não gostei dos modelos. O Felipe Paiva, alguns só reclamam por parecer a do River Plate, que é da Argentina.
E o Francisco Paiva, o Felipe Paiva, ele disse também que está horrível a camisa, enfim. O Francisco França, nosso patrocinador, disse que não vai comprar da Lantercar. Tem que comprar, tem que ajudar o River, tem essa não. O Vitor Ranieri, alô Sidney, abraço. Alô Vitor, um abração. Tá certo, vem com tudo. Vitor Ranieri, torcedor. Agora, Jota, tu trouxe uma boa notícia em relação ao ranking. Como o Chico Costa frisou agora há pouco em seus comentários, isso vai ajudar bastante o futebol do Piauí, principalmente na Copa do Brasil. Ajuda até, explicando até essa situação, eu fazendo essas contas, pensando com o fim do Campeonato Brasileiro que está chegando, o futebol piauiense já começa a se distanciar de alguns centros que incomodavam, como nos últimos anos o Acre diminuiu a expansão e o futebol piauiense subiu. Deixa me tirar uma dúvida aqui. O torcedor pode até interagir conosco aqui, mas a gente brigava com o Espírito Santo. Exatamente. Uma vaga aí, não era isso? Exatamente. O Espírito Santo também estagnou, não mais subiu. Agora a briga do futebol piauiense é com o Mato Grosso do Sul, que agora a gente está perto de abrir uma distância maior no Mato Grosso do Sul, chegando nos estados como o Amazonas, chegando nos estados do próprio Sergipe também, o futebol piauiense começando a crescer ainda mais um pouco no ranking de federações. No ranking de clubes, eu acredito que vamos ter que aguardar o final do Campeonato Brasileiro, porque o River pode sair da situação de ter que jogar em casa e ter que ganhar para avançar de fase. Porque com o regulamento que mudou da Copa do Brasil, o visitante da primeira fase está classificado com empate. E o River, dependendo do desenrolar da última rodada da Série A, o River pode ir para o lado de ser o visitante e, em caso de empate, passar para a próxima fase. E é um fato que, para o futebol do Piauí, é importante, porque dá para se sonhar, Sidney, com o fato de quebrar um incômodo. Que o futebol piauiense há um certo tempo não passa da primeira fase da Copa do Brasil, é bem verdade, mas que já seria um fato e tanto a ser comemorado. Tá certo, manda aqui um abraço ao Luiz Carlos, o Lilico, uma grande Lilico. Esse é fera, você vai ter que estar aqui, Lilico, você também entende tudo de bola. Um abração aos amigos Jota, Sidney e Chico. O programa está show, obrigado. Show porque vocês estão participando conosco aqui, dando a opinião também. O Moisés Almeida nos acompanhando. Como tem torcedores que pensam pequeno, o River não precisa de torcedores assim. É o torcedor mandando a sua opinião aqui dentro do nosso Facebook, Sidney Santos. Mudando de tema, mas falando de futebol piauiense. Rafael Araújo pode vestir a camisa do Flamengo, Chico. Uma boa contratação para o mais querido. Bom jogador, Sidney. Mostrou qualidade o Rafael quando jogou no próprio Flamengo, né? Muita qualidade. Para mim, até ser tirado do time do River este ano, era o jogador mais regular da defesa do River. E quando saiu, ao retornar, não teve mais aquele desempenho, mas é um jogador que vai realmente ajudar o Flamengo. Né? E muito, porque trabalha bem com a perna esquerda, é um jogador que, quando sai para avançar, tem boa presença de área, é um bom cabeceador e, tecnicamente, ali atrás é um jogador perfeito. Tá certo. Jota Araújo, a tua opinião sobre Rafael Araújo, um zagueiro que, na minha opinião, foi destaque na equipe do River, foi destaque lá atrás na equipe do Comercial, por isso que começou a aparecer no futebol piauiense, mas enquanto ele era titular da equipe do River, o River tinha um embalo. Depois que ele voltou, saiu do time titular e foi para o banco de reservas, é a minha opinião, o River caiu muito de produção e aí desandou o caldo. Uma palavra que eu posso definir o Rafael Araújo com a camisa do River, enquanto era titular, consistência na defesa. Rafael Araújo, quando tinha com o Paulo Paraíba, quando independente do Índio, o Rafael Araújo era titular, sempre tinha consistência na defesa. Foi só o Rafael sair, ora por contusão, ora por opção técnica, a coisa desandou no River, é fato. Se o Rafael foi o que foi eleito o melhor zagueiro com a camisa do Flamengo em 2013, é fato. E o Celso sabe que o Rafael Araújo pode ser útil, porque foi jogador dele do CSA também. Então pode ser um peso fundamental, porque não se sabe como vai vir o William Goiano e nem o Ítalo Rogério, que o William Goiano foi jogador dele no Operário de Mato Grosso do Sul. O Ítalo é uma aposta. Então, se formos apostar em William Goiano e Rafael Araújo na defesa, não seria demérito, não seria surpresa na equipe do Celso Teixeira.
Tá certo, o nosso Facebook, a nossa mesa redonda, Facebook Sidnei Santos, a mesa redonda, trabalhando em nome da Rangel Parafusos, parafusos e ferramentas em geral, da Juva Peças, peças mecânica e retífica em geral, fica aqui na Juves de Carvalho, no bairro Monte Castelo, da Jarrão Service, na Barão de Gurgueia, próximo ao antigo Pirilanche, da Tudo de Festa, Fotos e Eventos, da Lantercar, Lanternais e Pinturas em geral, da Educandário Santa Maria, fica na rua Álvaro Mendes, 1988, no centro de Teresina, da Parksat, fica no Parque Piauí, lá trabalha com rastreamento de veículo e também do seu celular, da Centromed e da Multicel em São Paulo. É só você ligar 011 94 726 45 85. Chico, sabe o que eu já imagino aqui? O clássico Rivengo. Os jogadores que o River já tem, contratados, que ainda não foram anunciados, mas nós já sabemos que tem esses jogadores, e o Flamengo, o time que está formando. Eu acredito que o primeiro Rivengo do ano promete, viu, Chico? E a rivalidade, né? Porque, vejamos, 3 dos jogadores, se confirmada a contratação do Rafael Araújo por parte do Flamengo, 3 dos jogadores que estiveram no River o ano 2006 vão estar com a camisa do Flamengo. Trata-se do Rafael Araújo no setor defensivo e os 2 atacantes, Eduardo e Fabinho, né? Que no momento nós não temos conhecimento da qualidade dos outros jogadores que foram contratados, mas a gente entende que Fabinho e Eduardo começam o campeonato jogando como titulares no Flamengo. Então, cria-se aquele clima entre as duas torcidas, né? De rivalidade, porque o Eduardo e o Fabinho e o Rafael, os 2 últimos anos estiveram no River. E agora vão estar no Flamengo. Rafael e Eduardo já jogaram com a camisa do Flamengo. O Fabinho também já jogou com a camisa do Flamengo, né? Já jogou e foi campeão também no Flamengo, o Fabinho. Então, é esse clima de coisa boa para o futebol do Piauí. Porque toda rivalidade que traz algo positivo, o que não vale é briga, né? Fora de campo, mas a briga saudável dentro de campo, ela alimenta muito bem o futebol. Então, River e Flamengo nesse primeiro clássico, se as duas equipes chegarem lá firmes, com times mostrando qualidade, com certeza a praça, se Lindolfo Monteiro ou se Estádio Albertão, vai ser um palco bonito para o jogo. O clássico Rivengo promete no ano de 2017 pelo Campeonato Piauiense. Mas, J. Araújo, nós teremos também clássicos. Altos, hoje o Altos vai ser o time a ser batido por todos. Altos e Sociedade Esportiva de Picos. Tu já imaginou esse clássico também, Jota? É um clássico pelo fato de já se conhecerem desde a Série B do Campeonato Piauiense. A rivalidade entre os dois se tornou mais evidente, não é verdade? Então, um clássico que as duas cidades agora respiram quando se enfrentam. É um jogo que, virou um jogo à parte entre Altos e Picos. Tanto a equipe altoense não quer perder para a CEP e vice-versa. O Francisco Diá montando a sua equipe, praticamente já toda ela formada. A mesma coisa o Nivaldo Lancuna pelo Picos também, com a sua equipe definida, já começando a ser esmiuçada. Claro que o Picos vai começar um pouco mais tarde, começa dia 2 de janeiro. O Altos não, já a partir de segunda-feira abre os trabalhos para a próxima temporada. É um jogo atípico que o comercial Altos leva leve vantagem da equipe do Picos, tem 2 vitórias. O jogo foi marcado por mais empates do que vitórias, então é um jogo que por si só já ganha requintes de clássico, mas não podemos esquecer de forma alguma do Comercial e 4 de julho, pela rivalidade também de título de Campeonato Piauiense. É bem verdade, Comercial de forma tímida ainda não se pronunciou, aqui veio para o estadual. 4 de julho, Parnaíba, que também é outra rivalidade do norte do estado, então já começa a delinear também outros clássicos interessantes do interior. É verdade, olha, e por falar, o Chico falou no clássico aqui Rivengo, que vai jogadores do River, que estarão vestindo a camisa do Flamengo, do lado da equipe de Picos, jogadores que vestiram a camisa do Altos, até mesmo o treinador Nivaldo Lancuna estará. Não, vai ser um campeonato que promete, viu, Chico? Deixa eu mandar aqui um abraço ao Manuel Filho, ele disse assim, tô aqui, Cid, um abraço, valeu, Manuel Filho, e obrigado por estar mandando um abraço aqui a toda a nossa equipe, e por falar em Flamengo, do primeiro jogo do Flamengo contra o 4 de julho, da nossa diretora Mel Teles, né, que será a nossa comentarista lá no dia do jogo. Chico, o Jota tocou no nome do time aqui que me chamou a atenção e me preocupou. O Comercial Atlético Clube, que ainda está esperando o sinal verde da prefeitura para poder para poder contratar os jogadores, ou até mesmo o treinador. Eu vi essa notícia hoje no Globoesporte.com/Piauí. É de preocupar, Chico, porque eu acho que tem que ter um planejamento antes da prefeitura. Eu já toquei nesse assunto aqui, né? É fácil administrar com o que é dos outros, né? Então, um Comercial, a diretoria que chegou aí, o Chico Wilson
até que fez um trabalho bom em 2010, quando o time foi campeão, aquela época dirigido pelo Aníbal Lemos. Lá tinha o Rafael Araújo, né, em 2010. Mas quando você se coloca uma situação, não, eu preciso que a prefeitura me dê um sinal. Até porque, se o Comercial desistir do campeonato, a federação já divulgou uma tabela, eu não acredito nisso, né? Essa dificuldade de financeiro que o clube atravessa para definir o elenco, na totalidade, incluindo comissão técnica e grupo de jogadores, mas eu acho que isso vai ser resolvido, porque se deixar agora chegar o Comercial para a federação dizendo que não vai jogar o campeonato, ele vai ter uma multa. É porque ele confirmou, né? Me parece que são 50 mil reais. E aí, é mais fácil montar um time ou pagar uma multa de 50 mil reais? E até me parece que o Comercial ainda tinha alguma pendência, né? Era junto à Federação, o Tribunal de Justiça Desportiva. Mas está resolvendo toda essa situação. Eu acredito que o Comercial também, no começo de janeiro, vai estar com o treinador definido, com jogadores prontos e o time iniciando o trabalho de treinamento. E essa pressão em cima da administração pública, até porque está num processo de transição política lá em Campo Maior. O prefeito, de momento, Paulo Martins, está deixando o cargo para o professor Ribinha. Embora seja do mesmo segmento político, mas é modelos diferentes de se administrar. Ninguém sabe como é que o professor Ribinha vai administrar. Qual é o modelo dele? Se é diferente do modelo que o Paulo Martins hoje administra o município de Campo Maior. Né? Como é que ele vê o esporte, se ele assemelha bem. Então tem tudo isso. Agora, que o Comercial já deveria estar com o seu planejamento financeiro pronto, deveria estar sim. Até porque o Chico Wilson brigou para voltar, né, para dirigir o clube. E isso conseguiu. E agora, como é que vai fazer Chico Wilson? Deixa eu mandar aqui um abraço aos nossos colegas da Crônica Esportiva lá da cidade de Campo Maior. É por isso que eu estava achando estranho. Eu quero saber do estádio. Sim. Eu acho que a desculpa estava sendo essa. O estádio está pronto, Chico. E eu vou estar o final de semana em Campo Maior. Vou visitar o Deusdete de Melo, ver de perto, em loco. Vou convidar o meu amigo Wellington Leite, lá em Campo Maior, para amanhã. Já vou dormir hoje em Campo Maior. Né? Amanhã, para a gente dar uma olhada no Deusdete de Melo e ver de perto, né, como é que tá, tentar conversar com o Chico Wilson, para a gente, na segunda-feira, estar colocando uma informação bem concreta em relação ao time do Comercial. Tá certo. Já tinha essa situação do Comercial. Como é que você está vendo? Porque todo mundo está se mobilizando. Bom, vamos dizer assim, o Piauí está calado mais do que mineiro mesmo, mas o Comercial me assustou quando chegou essa notícia, que ainda está esperando o ok da prefeitura, até mesmo para fechar com o técnico Cícero Monteiro. Só com um sinal de alerta, só como preocupação essa situação do Comercial, ainda com essa indefinição de técnico, de montagem do elenco. É preocupante, mas a gente sabe que, como o Chico foi bem feliz em citar, momento de transição política, é um momento que é preciso com quem mexe com o poder público, com o erário público, fazer um balanço, fazer uma análise do que ele pode fazer. É preciso ter uma convicção de se tirar X da educação, da saúde, da segurança, para investir Y em esporte e cultura seria viável. Eu acho que nesse quesito, quem assumiu uma prefeitura no interior tem que pensar duas vezes. E em Campo Maior não é diferente. Paulo Martins deixa com o professor Ribinha, que é do mesmo Partido dos Trabalhadores, mas não se sabe como o professor Ribinha, ele vê o esporte no contexto como o Paulo Martins via, como ajudando o Caiçara na época, ajudando o Comercial um pouco na Série B. É preciso contrabalancear nesse quesito. Mas eu quero crer que na próxima semana o Comercial possa vir com boas notícias, porque a gente sabe que Campo Maior gosta de futebol. É uma praça que adora futebol. Quando o Comercial, quando o Caiçara, em tempos áureos atrás, estava em evidência, lotava o Deusdete de Melo. Coisa que a gente não está vendo agora. E a gente espera que o Comercial possa vir para o Campeonato Piauiense, se com um time modesto, se for com um time que possa ser um franco atirador, mas que possa vir com um time que possa, quando chegar em jogar em Campo Maior, que seja sinal de jogo difícil para cada um, qualquer um. Tá certo, tá aí. Olha, estamos trabalhando em nome da Rangel Parafusos, da Juva Peças, da Jarrão Service, a melhor quentinha da cidade com carne feita na brasa. Da Tudo de Festa, Fotos e Eventos, da Lantercar, Lanternagem Pinturas em geral, da Educandário Santa Maria, da Parksat, da Centromed e da Mundicel em São Paulo. Chico, um outro ponto que o torcedor sempre está preocupado, com a situação dos nossos estádios. Aí eu vou generalizar. O Duduzão, né? Duduzão lá de Parnaíba. Luiz Correia. Parece que já foi confirmado pelo Parnaíba que os jogos irão acontecer no Duduzão.
Aí nós temos o Duduzão, nós temos o Itacoatiara, em Piripiri, o Deusdete de Melo, em Campo Maior, o Lindolfo Albertão Teresina, esqueci o Felipão em Altos e o Ovidio Nunes em Picos. Os nossos estádios, Chico, nosso tema agora é estádios para o Campeonato Piauiense. Olha, Sidney, a federação divulgou que os jogos na capital serão todos no estádio Lindolfo Monteiro, né? A partir do dia 1º de janeiro, o Lindolfo Monteiro vai ter uma nova administração. A gente fala nova administração no sentido porque vai mudar o secretário. O João Henrique fica até 31 de dezembro. Dia 1º assume Renato BG, né, a direção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. De que forma o Renato vai tratar? É um desportista, né, nato, conhece, já dirigiu a secretaria. E agora como é que ele vai? Quem vai ser o administrador do estádio Lindolfo Monteiro? Porque vai ter uma nova roupagem na forma de administrar. Nós teremos um mês. O João Henrique disse que já tem aí o projeto da licitação para melhorar o gramado, a questão do placar, né? Então tudo isso vai ter que acontecer durante esse processo antes do campeonato ser iniciado dia 1º de fevereiro. Então vamos aguardar o problema do estádio. Eu acho que essa parada de jogos no estádio Albertão faz com que o governo, de forma emergencial, tente dar uma modernização, porque senão vai ficar o Albertão ocioso de novo, praticamente esse primeiro momento, né, na largada do futebol piauiense. Então, serve para que lá seja feito alguns ajustes, que aconteçam algumas melhorias ali naquela praça de esportes. Um outro detalhe é com relação a Campo Maior, mas há uma segurança, uma garantia de que o Deusdete de Melo vai estar pronto para o campeonato estadual. Inclusive, lá vai ser o palco da abertura do campeonato, né? Dia 1º, 3h45, jogo lá em Campo Maior. Já no Duduzão, é um estádio lá em Luiz Correia. Está mais perto ali do vento do mar, né? Venta muito, mas é lá que o Parnaíba vai querer jogar, porque o Pedro Alelafo não reúne condições. E eu não sei porquê, devido a problemas, eu acho, de relacionamento, tira os jogos também lá do Verdinho e coloca lá para Luiz Correia. Não sei se vai ter apoio da prefeitura, porque lá também está trocando. E lá entra um opositor da atual situação. Lá em Luiz Correia, o Kim que está de volta ao poder municipal lá, né? Já com relação a Picos, se comenta muito na questão do gramado do estádio. Mas eu acho que o prefeito se mantém lá e deva também estar sendo feito um trabalho para que essa melhoria no gramado aconteça. Então, com relação ao estádio de futebol, sim, basicamente eu acho que nós vamos encontrar. Se uma melhoria pouca, eu acho que muita coisa em relação aos estádios de futebol nós não vamos encontrar. Vamos encontrar essas praças para continuar servindo o futebol do nosso estado. Beleza, então, deixa eu mandar aqui um abraço ao Ruimar Costa. Tá mandando um abraço a você, Chico, ao Jota, e diz que o programa tá show de bola. Valeu, Ruimar, um abração. Sim, só sobre Luiz Correia, o que pode facilitar a situação do Parnaíba lá é o fato do Zé Paulo ser um novo coordenador de esportes de Luiz Correia. É o secretário de esportes. E é o que facilitou o intercâmbio dele da diretoria do Parnaíba com o prefeito Kim do Caranguejo, para que os jogos possam ser no Duduzão. Pode ser um trunfo que o presidente Batista... Você acha que afasta o torcedor? Eu acredito que não, porque Luiz Correia é uma cidade que... 30 quilômetros, até menos, Chico. É bem menos. Uma estrutura melhor para o torcedor poder acompanhar os jogos, pelo fato de ter iluminação. Enfim, é uma cidade que requer bem mais... Uma cidade até um chamariz a mais para torcedores lá em Luiz Correia, no Duduzão. Soa como estranha não utilização do Verdinho, pelo fato do presidente do Clube Batista Filho ter uma boa relação com o presidente da FIEP, Zé Filho. Isso sim soa como um espanto, mas que pelo fato dos jogos serem no Duduzão, até que pode ser um atrativo a mais para o torcedor de Luiz Correia. Beleza, então, já tinha recebido o nosso convidado, está chegando aqui o técnico Francisco Diá, vai fazer parte agora aqui da mesa redonda, vai conversar conosco, falar do trabalho que está sendo iniciado, vai ser iniciado a partir de segunda-feira, lá na cidade de Altos. Vai começar o trabalho do técnico Francisco Diá dentro do futebol piauiense. Está chegando aqui com o Luiz Júnior, o técnico Francisco Diá. Professor, boa noite, seja bem-vindo, seja aqui para conversar conosco. Vamos falar aqui mesmo, professor, aqui mesmo, para a gente conversar. Estamos ao vivo aqui no Facebook Sidney Santos, nossa mesa redonda. Professor, já começou, agora é para valer o trabalho dentro da equipe do Altos, começa mais um desafio em sua carreira. Como é que está essa expectativa, professor? Boa noite. Boa noite a todos que participam aqui da mesa. Na verdade, estamos
terminando da montagem da equipe, né? E na segunda-feira nós começamos o trabalho já com o professor. O professor já entra na parte física e vamos fazer uma pré-temporada forte para essas competições que se aproximam, né? Para estar em igualdade com esses clubes que vêm forte tanto no Campeonato Piauiense como na Copa do Nordeste. Professor, por vir forte, a imprensa, as torcidas já declaram a equipe do Altos como uma das favoritas para a temporada de 2017. O senhor é um técnico experiente. Como é que é para não dar essa empolgação, para não vir tamanha cobrança assim para o clube? Não, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo o River, que é um tricampeão, né, como uma equipe que acaba de contratar um grande profissional, que é o Valdemar Lemos, uma equipe muito forte, acaba de vir não de uma boa competição na Série C. Eu vejo a equipe do Parnaíba montando muito bem, né, com um treinador que fez uma grande campanha no Alecrim. Eu vejo o Flamengo de Celso Teixeira, uma equipe muito forte, e o Pix não é diferente. Então vai ser um campeonato muito disputado, né, e o Altos, apesar de ter mantido uma base, vem com a equipe ainda em formação, porque perdeu alguns jogadores, né? E vai participar de uma competição importante, que é a Copa do Nordeste. Se desgasta muito, eu já passei por isso agora na equipe do Campinense, e você não pode vacilar. Então, você tem que fazer uma pré-temporada forte para estar no nível dos concorrentes. Então, o Campeonato Piauiense, a gente tem acompanhado as contratações das outras equipes, é um campeonato muito difícil e tudo é possível, né? Então, eu vejo 4 ou 5 equipes aí brigando pelo título. Chico Costa, Francisco Diá, nosso convidado. Professor, boa noite, é um prazer tê-lo aqui na mesa. Esse planejamento, à exceção dos jogadores que foram mantidos, né, do trabalho realizado este ano, todos foram de indicação da sua responsabilidade? As equipes que eu passei sempre eu tive a felicidade de montar e montar bem. A gente tem feito bons trabalhos, como foi assim na equipe do Icasa, como foi aqui na equipe do Campinense, fazendo boas campanhas e revelando alguns jogadores. É claro que muitas vezes você muda de equipe e você não pode contar com aqueles jogadores que você trabalharam por último, né? Então a gente montou em conjunto com a diretoria, né? Contratando jogadores com aquilo que o Alto pode pagar, né? Não com o pé no chão, né? É claro que a gente tem uma relação de mais de 250 ou 300 jogadores aí que trabalharam conosco ao longo desses 20 anos de carreira, e alguns que a gente viu jogar, a gente teve a oportunidade de trazer alguns jogadores e outros com indicações de treinadores. Eu posso mesmo falar do atacante Hudson, né, que eu tive a oportunidade de ver pouco ele jogar, mas nosso amigo Flávio Araújo trabalhou com ele, é um amigo nosso que a gente tem, e ele fez a indicação. Eu vi alguns jogos deles no link, e se trata de um bom jogador. A gente fez a contratação, mas Leandro Sobral, Macena, foi jogadores que trabalharam conosco. Patrick, lateral esquerdo, eu vi atuar no Bahia na Copa do Nordeste, né? A Pudi também, a gente viu atuar na equipe do Santo André. O Patrick é oriundo aqui do futebol, teve uma passagem aqui no futebol. O outro Patrick, o Patrick II, o meio atacante, teve uma passagem aqui no futebol piauiense, eu vi jogar também. Aí o goleiro Alex Alves jogou comigo no Mogi Mirim, né? Teve também no Campinense, Santa Cruz de Recife. Então é uma equipe de jogadores que talvez nunca atuaram aqui no futebol piauiense, mesclando com essa base que ficou aí, uma base muito boa que ficou na equipe do Altos. Professor, o futebol do Piauí ser vice-campeão brasileiro com o River na Série D e ter representado bem, não só com Altos, com Flamengo, Piauí, enfim, a Copa do Nordeste, ganhou uma outra cara, o futebol piauiense, para quem trabalha lá fora? Porque muitos dizem, jogar no futebol do Piauí, você acha que isso mudou, essa história está mudando? Você sabe que é difícil, algumas contratações que a gente teve dificuldade, a gente não vai aqui, não tem por que negar, porque eu vejo diferente depois da minha chegada aqui. Eu vejo um futebol que está em evolução, apesar do River ter tido essa queda agora, mas que com essa Copa do Nordeste, que no primeiro semestre eu tive a oportunidade de disputar 2, a maior vitrine para o jogador que quer empregar nesse segundo semestre. Essa Copa do Nordeste concorre até com o Campeonato Paulista, né? Porque é televisado para o mundo inteiro e muito divulgada, né? E a gente teve a oportunidade de trabalhar em 2 vezes. O pessoal dá muito preferência àquelas equipes que participam dessa Copa e que traz também um rendimento para os clubes, que isso é muito importante para o futebol brasileiro, o futebol do Nordeste, que cresceu muito com essa Copa do Nordeste. Você vê os jogos tudo casa cheia. A gente teve a oportunidade na final de colocar 45 mil pagantes com o Campinense e Santa Cruz na final, né? Fizemos 2 bons jogos contra o Sport também, casa cheia.
E assim foi em Campina Grande, espero que aqui também não seja diferente. Com certeza o torcedor vai comparecer, Chico. O que muda no time do Altos? Até porque no trabalho do treinador anterior, Nivaldo Lancuna, Altos era um time que chegava muito fácil, tocava muita bola. O modelo, o perfil do time do treinador Francisco Diá? Eu gosto de trabalhar com jogadores de força, usando muita marcação forte, uma velocidade e uma saída muito rápida. É isso que é o futebol moderno. Hoje, eu acredito que não existe espaço para jogador que não marca, principalmente quando ele estiver sem a bola. Você tem um exemplo aí, a equipe do Grêmio talvez não tenha nenhum jogador, com exceção de Luan, conhecido, e a equipe foi campeã. Então, hoje, o futebol é muito coletivo, é muito participativo. Exige muito da parte física, exige muito da parte tática. As equipes que eu tenho trabalhado, a gente tem feito bons trabalhos, usando muito essa filosofia. Eu gosto de trabalhar com jogadores de característica rápida, jogadores que faz a marcação quando está sem a posse de bola e jogadores obedientes taticamente. Professor, não sei se vai ter tempo hábil para o estádio Filipão estar pronto para a abertura do Campeonato Piauiense, até mesmo para a Copa do Nordeste. Mas, tendo os seus jogos realizados aqui em Teresina, no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, pode te atrapalhar em algum sentido ou não tem nada a ver? Não, desde que a gente pediu a diretoria para fazer a adaptação ao campo de jogo, é claro que você vai ficar mais longe um pouco do seu torcedor, mas talvez nesse campo do Albertão seria até uma boa, porque eu já tive a oportunidade, na época eu tive no Alecrim, de jogar aqui, é um campo com a dimensão de 110 por 75, isso dificulta muito a esses clubes que jogam em arena, com a média de campo é de 105 por 68, e a gente tirou muito proveito jogando assim num amigão lá em Campina Grande, com a dimensão de 110 por 75. Até porque o trabalho que você coloca, vem jogar em Teresina, faz-se a adaptação do grupo, até porque muitos dos jogadores que você está trazendo ainda não tiveram oportunidade de jogar aqui no Estádio Albertão. E com essa adaptação feita, a questão de clima também, Sidney, isso pode ajudar e muito no trabalho. Eu vejo a maior dificuldade, é por isso que é meu pedido dessa pré-temporada um pouco maior, de 10 dias a mais do que as outras demais que eu fiz. A gente vai fazer uma pré-temporada de 48 dias. A gente sempre costuma uma pré-temporada de 40, porque tem os amistosos, tem a parte física, adaptação. Hoje, o preparador físico ele fica mais tempo com o atleta, até mais do que o treinador. E essa adaptação de clima vai ser muito importante para a gente adaptar, que aqui é muito quente realmente, muito quente, diferente das cidades. Está vindo alguns jogadores que atuaram no futebol paulista, outros estão no futebol de Goiás, os que já trabalharam aqui têm uma adaptação melhor. Vão ter uma adaptação mais rápida. E os outros precisam de uma adaptação para a gente fazer com que eles rendam ao longo das competições. Beleza, professor, só para finalizarmos, tendo campeonatos paralelos, aí é que a adaptação tem que ser mais rápida, o entrosamento ainda mais dos jogadores, eu me refiro à Copa do Nordeste e ao Campeonato Piauiense? Eu acho que esses amistosos vai definir. Hoje ninguém na minha equipe vai ter uma cadeira cativa. Eu trabalho sempre com 2 jogadores em cada posição, para ninguém se acomodar. Vamos ter 2 bons laterais direito, bons laterais esquerdo, 3 grandes goleiros, e vamos ter 2 jogadores em cada posição, brigando, cada um procurando seu espaço. E quem vai se escalar são eles, quem tiver melhor fisicamente, tecnicamente, taticamente, que for obediente taticamente, é quem vai jogar. Copa do Nordeste ganhou que proporção dentro do futebol brasileiro, na sua opinião, como grande treinador que é? É uma proporção muito grande. Você vê que na Copa do Nordeste foi que o Campinense agora teve a oportunidade de vender Rodrigão, jogador que estava quase largando o futebol, e alguns jogadores que apareceram ao longo do cenário brasileiro. É uma competição muito divulgada e, como eu falei para você, rentável também para os clubes. Então, essa Copa do Nordeste veio para ficar e eu tenho certeza que vai melhorar muito para os clubes de futebol nordestino. Professor, eu gostaria que o senhor deixasse o recado aí ao torcedor piauiense, em especial o torcedor do Jacaré, o torcedor do Altos, que está apostando na chegada do técnico Francisco Diá. Eu não venho aqui como salvador de pátria, nem como... Eu venho para somar. Pode esperar muito trabalho, não só meu, como a diretoria, trabalhando unido, comissão técnica, diretoria, e todos os departamentos funcionando, a equipe, eu tenho certeza que vai andar. Segunda-feira o trabalho já começa em que local, lá em Altos? Começa no campo... Das classes. Começa... Aqui em Teresina? Aqui em Teresina mesmo. É verdade. 10 horas da apresentação, à tarde já começa o trabalho. Tá certo, professor. Já tinha pergunta para o professor? Aliás, eu tenho até uma curiosidade, é sempre um prazer ter um técnico como o Francisco Diá aqui no futebol piauiense.
A gente até conversou sobre isso no desembarque dele antes de se apresentar à diretoria do Altos. Como o Diá, que teve aqui em Teresina, na Série D, pelo Alecrim, em um jogo contra o Flamengo, o que mudou do Francisco Diá em 2009, quando teve aqui na Série D pelo Alecrim, e agora assumindo o desafio da equipe do Altos, conhecendo aos poucos o futebol piauiense. Como é que você vê o futebol piauiense de 2009, quando você esteve aqui, contra o futebol piauiense na Série D, e agora comandando a equipe local? É claro que ao longo do tempo, né, de 2009, onde a gente teve aquele acesso, fez uma grande campanha no Alecrim, chegando a ser vice-campeão brasileiro, por pouco, depois eu tive a saída para o América, né, e tive 3 passagens pelo futebol paulista, trabalhei na equipe do Icasa, onde fui vice-campeão brasileiro, onde nós pegávamos uma equipe última colocada no campeonato, conseguimos o acesso no América, acesso também na equipe do próprio Icasa, né, esse vice-campeonato no Campinense. Eu acho que eu chego mais experiente, né, e num futebol diferente, um futebol muito competitivo. A gente tem amigos nossos que trabalharam aqui. O campeonato aqui é muito difícil, né, é muito difícil, 4, 5 equipes brigam pelo título. Eu tenho uma amizade muito grande com Flávio Araújo, também com Paulo Ricardo Moroni, que é um irmão nosso. Inclusive eu que levei Moroni para Natal. A gente lançou Moroni como treinador do futebol do Rio Grande do Norte, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E a gente tem pegado algumas informações com ele e sabe que esse campeonato, principalmente, vai ser um campeonato muito difícil. Você vê o nível dos treinadores que estão chegando, o próprio Valdemar Lemos, ou o Celso Teixeira, esse rapaz agora, o Tomé, né, que fez um grande trabalho fez um grande trabalho na equipe do Alecrim. Então vai ser um campeonato muito disputado, e as equipes que fizeram uma boa pré-temporada, que acertar nas contratações, é que vai ser a verdadeira campeã. Pois é, professor, só falei em relação aos treinadores, aí é que eu falo. Eu fui batendo aqui na tecla. Tonê, no Parnaíba, Francisco Diá no Altos, Valdemar no River, Celso no Flamengo e Lancuna na equipe do Picos, que ainda não foram... E o Luiz Miguel Português no 4 de julho. Quando nós temos grandes treinadores, é sinônimo de uma grande competição tecnicamente dentro de campo. Quem vai ganhar com isso é o torcedor nas arquibancadas. É verdade, eu acho que o campeonato piauiense caminha para um grande campeonato. O River, eu acredito que não vai ficar por baixo, está trabalhando em silêncio, né? Não fez uma boa temporada na Série C, mas eu acredito que ele venha em busca de brigar por esse título também, né? Porque é o atual tricampeão. Então, quem vai ganhar com isso é o torcedor e a imprensa, que quer ver grandes jogos. Deixa eu mandar aqui um abraço a Gisana Frota, ele está mandando um ótimo obrigado pelo trabalho, mandando aqui um abraço à esposa do Gaguinho. Gaguinho e a esposa mandando aqui um abração. Valeu, Gisana. E o Ernetito, do Globoesporte.com, ele faz a seguinte pergunta, .com/Piauí. Cida, pergunta que opções ele passou para a diretoria para ocupar o lugar de Ricardo Maranhão, que saiu para o Sampaio. Olha, o Ricardo Maranhão, ele teve uma passagem muito boa no Campinense, um grande jogador. Né? A gente tem o próprio Américo, que é um jogador de velocidade, que joga pelo lado do campo. Tem o Patrick, que tem uma característica diferente do Ricardo Maranhão. Né? E tem um garoto que eu estou trazendo agora, o Vitor Xavier, jogou agora na Ponte Preta, na Série A do Campeonato Brasileiro. Fez 5 partidas na ponta, é um jogador de 22 anos, mas um jogador com uma base muito boa. Passou pelo Mongimirim, passou pelo Vitória da Bahia, um jogador que tanto faz o lado do campo, faz aquela função de Ricardo Maranhão, como faz o falso 9 ali, jogando na função de centroavante. Professor, como a pré-temporada está sendo antecipada para todo mundo, está encolhendo também, ou está afunilando as contratações com jogador de nível? Quem contratou jogador de nível. Quem deixar para amanhã pode pegar jogador que não tem tanto nível assim? A concorrência é muito grande, mas o mercado também, né, aparece, sempre os grandes jogadores aparecem. Né? Mas é claro que você não pode concorrer com um grande centro como o Campeonato Paulista, né? O Campeonato Baiano, o Bahia agora vem do acesso, está contratando jogadores de alto nível, né? Mas acredito que em nível de futebol piauiense nós estamos bem servidos. Tá certo. Agora sim, professor, deixa eu lhe agradecer por senhor ter participado do nosso programa aqui. Só lembrando que o presidente do Altos, Vaston Lacerda, ele estaria conosco aqui, mas ele me ligou e disse que não haveria condições para resolver um probleminha particular. Mas eu agradeço aqui ao técnico Francisco Diá, espero que o senhor tenha bastante sorte aqui no futebol piauiense e que possa levar Altos bem na Copa do Nordeste e também no Brasileirão da Série B. Eu que tenho a agradecer a vocês, né, que eu fui muito bem recebido aqui, né, por todos vocês da imprensa falar de escrita televisada, e a gente está sempre à disposição.
Beleza, então tá aí, eu conversei com o técnico Francisco Diá, da equipe idosa, aqui o Luiz Júnior presente, tá certo? E eu trabalhei no Facebook Sidney Santos, aqui na nossa mesa redonda, ao lado de Chico Costa e de J. Araújo, e com imagem de apoio técnico de Elsney Santos, e com apoio dos nossos patrocinadores, da Rangel, da Juva Peças, da Jarrão, da Tudo de Festa Fotos e Eventos, da Lantercado, do Educandário Santa Maria, da Paxat, da Centromed e da Mundcel. Com imagem de apoio técnico de Elsney Santos, eu sou Sidney Santos para o Facebook Sidney Santos. Um abraço, galera!